Pessoal, é seguinte, coloquei ali para gravar já. A prova de vocês é semana que vem, tá? Eu não consigo dizer a data certinha porque eles estão mexendo nos nossos horários. Assim, já foram 3 vezes e daí um professor pode uma coisa, um professor não pode outra, e daí a Elaine tá tendo um pouquinho de dificuldade para montar, mas eles estão montando. Então a prova ou é segunda, ou é quarta, ou é sexta, tá? Que são agora os 3 dias que eu dou aula. Então, ou vai ser segunda, ou quarta, ou sexta. Se não tem ninguém indo presencial, vai abrir no simulado dentro do horário de aula, então é bom não atrasar para vocês não perderem o tempo que vocês têm para fazer a prova, tá? Não sei se vocês sabem, mas aparecem pra gente o horário que vocês abriram, a quantidade de tempo que vocês levaram em cada questão. Então, assim, a gente consegue ver quando o aluno nem tentou ler, por exemplo, ou pegou cola de outra pessoa e só foi lá clicando. Enfim, tá? Os temas que vão cair são todos os que tem na apostila. É por isso que nós estamos fazendo como se fosse um seminário e todo mundo está apresentando um pouco. É verdade. Aparece 5 segundos lá, porque você não leu e já clicou, né? Então, é muito importante que vocês estejam prestando atenção na apresentação dos outros. Depois, a gente ainda vai voltar devagarzinho e vai vendo de novo esses conteúdos, né? Junto comigo, fazendo os exercícios da apostila. Mas é para prestar bastante atenção, tá? Nas apresentações dos colegas. Eu tenho aqui que já, com nota, que já apresentaram Gustavo, João, Dani, Maria, Eduarda, Lucas, Davi, a Giovana e só. São esses alunos que já apresentaram e estão com nota comigo. O resto não. Então a gente vai seguir. Tá sim, tá gravando, é porque eu uso o Atube Catcher para gravar. Eu acredito que sim. Se não der pra gente terminar as apresentações, aí aquilo que não for apresentado eu não coloco na prova. Mas eu acho que dá tempo sim, porque agora são 9, acabou de virar o relógio, então a gente só perdeu 5 minutinhos. É por isso que eu não fiquei esperando hoje muito tempo a galera entrar e a galera tá entrando agora. Para quem entrou agora, nossa prova é semana que vem, tá? O conteúdo é tudo que tá na apostila, é o conteúdo das apresentações, e é por isso que tem que prestar atenção na apresentação de cada colega. A gente parou ali nos heterossemânticos. Teve alguma apresentação que pulou? Deixa eu ver. Não, acho que tá certinho. Não, tá certinho, todo mundo tá apresentando. Quem que ficou com os heterossemânticos, que é a primeira apresentação de hoje? Vou repetir. Quem ficou com os heterossemânticos? Bom, vamos pular aí. Depois a pessoa que corra atrás, tá? Pronombres personales. Pode apresentar. Tá bom. Tô anotando aqui. Sim, perfeitamente. Eu vou fechar minha câmera e meu áudio para não atrapalhar sua apresentação. Pode ir lá.
Leine, não tá trocando a tela. A gente tá vendo só onde tá escrito pronomes pessoais. Ah, agora foi. Aí. Perfeito. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu não fiquei. Ó, pessoal, se tiver dúvida, perguntem, tá? Eu sei que existe assim um trato geral de não fazer perguntas nas apresentações dos colegas, porque eu participei também, né? Eu fui estudante, eu sei como funciona. Mas como são temas da prova, perguntem se alguma coisa não ficou bem claro, que eu posso explicar, tá? É mais uma questão de que a gente precisa realmente conhecer isso que a gente tá vendo nas apresentações, do que de atrapalhar de um colega. Se eu ver que faltou alguma coisa que é importante na apresentação, eu mesma vou pedir a palavra, explicar rapidinho, tá? Não se preocupem. Mas é importante. Quem ficou ali com. Ela já falou sobre formal e informal, ele presente de indicativo. Tinha alguém que ia falar especificamente sobre formal ou informal? Eu tinha dado esse tema separadamente? Ou tinha dado só para uma pessoa mesmo? Não tenho certeza. Mas, bom, se ninguém se pronunciou que ficou só com tratamento formal ou informal, vamos para presente de indicativo. Perfeito. Presente de indicativo. Que é o nosso primeiro tempo verbal. Pode ir, Tabata. O... Você ficou com presente de indicativo ou o seu era tratamento formal e informal? Perfeito. Era isso que eu achava que era mesmo. Fechar aqui e você pode apresentar, para não te atrapalhar. Sim, perfeito. Pode seguir.
Bien. Alguma dúvida com esse tempo verbal, pessoal? Não? Então tá bom. Los pronombres. Quem se quedou com os pronombres? Os cachorros latindo. Ué. Então tá faltando alguém. Mais um. Tem um outro aqui. Vamos pular. Que se a pessoa não tá aqui, depois que vem atrás. Os possessivos. Então pode ser os possessivos agora. Os pronombres possessivos. Buenos dias, Murilo. A linha apresentar agora. Sim. Você pode voltar lá na tabela? Porque acho que era interessante. Ai, eu acho que pode ser essa que aparecem os dois, só que tá tão pequenininho. No meu computador eu não consigo ver, não sei se eu tô ficando velha já. Deixa eu ver se eu abro um outro e compartilho a minha tela. Pera lá. Pode fechar a sua, eu vou abrir um outro aqui. Pronombres possessivos. Pronto, achei um aqui. Deixa eu... Estão vendo, né? Então, ó, isso aqui é importante a gente saber. Aqui eles estão quando eles vão lá no final, né? Mio, mia, tuyo, tuya. Aquele que o colega falou pra gente ali que eles concordam em número com substantivo, né? Nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, suyo, suya. Quando tem mais de um, mios, mias, tuyos. Quando tá lá no final. Mas. Cadê?
Cadê a outra tabela? Aqui. Quando a gente fala, quando ele tá lá no começo, quando vai antes, ele não faz isso de concordar, né? Igual a gente viu ali na outra tabela. Mas é importante a gente conhecer. Então, mi celular, por exemplo, tu celular, su, nuestro, nuestra, nuestra hermana, por exemplo, vuestro, su, mas ele também tem plural. Por exemplo, libros, mis libros, tus libros, sus libros. Nuestros ou nuestras professoras, por exemplo, tá? Eu quis abrir aqui porque ali a dele estava bem pequenininha e não dava para visualizar. Então a gente tem aqui os possessivos determinantes e daí a gente tem os que vão lá no final, que são esses daqui, tá? Só queria complementar. Pare de apresentar. Vamos. Renan, pode apresentar. Sim. Muito bem, perfeito. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, seguimos. Los relativos. Quem ficou com los relativos? Nadie? Los indefinidos.
Será que tá travado? Gabriel, você pegou qual? Os indefinidos? Já tava pulando já. Vai lá. Perfeito. Mas o tema é bem simples mesmo. É isso. Perfeito. Alguma dúvida? Quem pegou os interrogativos e exclamativos? Nadie. Bueno. Apócope. Isso quer dizer que todo mundo que tá aqui já apresentou? Deixa eu contar aqui. Não, assim, vale 10 pontos. Cada um sabe da sua responsabilidade. O que eu vou fazer é explicar aquilo que ninguém explicou. Aí, paciência. Ó, vou falar quem tem nota aqui comigo, tá? Ai, gente. Gustavo, João, Dani, Maria Eduarda, Lucas, Davi, Giovana, Milene, Tabata, Murilo, Renan, Gabriel e só. Tem alguém que tá aqui e não apresentou? Deixa eu olhar aqui. Bueno, deixa eu aquecer. Vou abrir a apostila de vocês agora e vou explicar então esses temas que ficaram faltando, tá? Então calma lá. Dei um segundinho aqui pra mim. Heterossemânticos. Aqui. Tá, estão me ouvindo bem, né? E estão vendo minha tela? Não, que eu não coloquei. Bem doida eu aqui. Eu aqui já queria explicar ali com a, com a tela aberta. Doida. Essa aula vai até, só para não me perder, 45, tá? A gente ainda tem bastante tempo. Falei que dava tempo? Então lá, ó, ninguém explicou ainda sobre os heterossemânticos. É só a gente olhar para a palavra e a gente já vai saber do que se trata. Semântico, né? Semântico é de significado,
tá? Hétero, né, de oposto. Então, os heterossemânticos são aquelas palavrinhas que eu tenho que se parecem com o português, mas elas têm um significado diferente. Por isso são heterossemânticos. Também chamados de falsos cognatos ou falsos amigos, tá? Então, se tiver lá a palavrinha lá, falsos cognatos ou falsos amigos, são os heterossemânticos, tá? Então, se parece em grafia e pronúncia, mas tem um significado diferente. É, assim, cheio de pegadinha, né? Por exemplo, acordar-se. Parece que é de acordar, né? Mas é de lembrar, acordar-se. Me acuerdo de lo que te passou el outro dia. Apelido. Parece apelido, mas é sobrenome. Mis apellidos são, não sei, de Souza. Beca, não é aquela beca que a gente usa nas formaturas. Beca é uma bolsa de estudos. Me ganhei uma beca para estudar em Espanha. Ojalá, verdade? Brincar, parece que é de brincar, pero não. Brincar é pular, saltar. Cachorro. Cachorro, eu posso ter um cachorro de osso, um cachorro de perro, um cachorro de gato, né? Porque cachorro significa filhote e não cachorro. Mas eu consigo ter um filhote de cachorro, né? Um cachorro de perro. Copa. Lembra copo, mas é taça, tá? Uma copa de vinho. Coelho. Pode lembrar aquele animalzinho, mas é o pescoço. Embaraçada. Não tem ninguém embaraçado. Embaraçada é grávida. Escritório é a escrivaninha, tá? Onde eu coloco umas coisas, né? No escritório mesmo. Esquisito, não tem nada de esquisito. Eu falo assim, que comida esquisita. Tô, na verdade, fazendo um elogio, né? Tô dizendo que ela é saborosa, gostosa. Flaco, não tô dizendo que é fraco. Tô dizendo que é magro. Graça, não tem nenhuma graça, é gordura. Osso é urso. Pastel, bolo. Presunto é suposto, tá? Nada a ver com presunto. Rato é um espaço curto de tempo, tá? É por exemplo, espera-me um rato, um ratito, um momento, tá? Porque o animal é um ratón. Rojo é vermelho. Salsa são todos os molhos, todos os tipos de molho a gente chama de salsa. Sítio é um lugar. Tapa, não, ninguém tá batendo em ninguém, não. É um aperitivo. Taça, lembra que a gente viu lá que copa era taça? E taça é uma xícara. Então, ó, importante. Copa é taça e taça é xícara, né? Todavia, ainda. Vaso é um copo, não é um vaso. Essas palavras de coisas da gente pôr líquido são demais, né? Parece uma coisa, mas não é. São os terríveis dos falsos cognatos. E surdo, não é que a pessoa não escuta, ela é canhota. Alguma dúvida aqui? Essas daqui tem que decorar, não tem jeito. Não? Então vamos ver lá o que mais que ninguém falou. Los pronombres. Los pronombres na página 40. Mas aqui já tinha só os possessivos indefinidos. É por isso que ninguém pegou ele, olha que doido. Porque a divisão era só isso mesmo, eram os possessivos e os demonstrativos e relativos. Acho que aqui já foi também. Deixa eu ver o outro. Os relativos. Onde está? 41. Um pouquinho mais pra cima.
Tá, ó, ninguém falou ali sobre os relativos. Então, a gente viu ali os demonstrativos, né? Os possessivos, e daí embaixo a gente tem os pronombres relativos. Então, os pronombres relativos são usados para introduzir uma oração subordinada e retomam algo, alguém, ideias já mencionadas anteriormente em la frase. Quando ele diz ali oração subordinada, é quando eu tenho duas frases e uma delas depende da outra, tá? Então, a gente tem el que para personas ou coisas, donde, em que, para lugar, quién y quiénes, para personas já mencionadas ou sobreentendidas, lo que y lo cual, para ideas, conceptos ou acciones mencionadas anteriormente, nunca se refieren a sustantivos, cuyo, cuya, cuyos y cuyas, idea de posesión, concordando siempre con el sustantivo poseído, el cual, los cuales, personas o cosas específicas já mencionadas, el que, lo que, personas ou coisas específicas já mencionadas. Então, assim, ó, vamos ver aqui embaixo, por exemplo, já achei um. Os definidos são pronombres que fazem referência de maneira imprecisa ou indefinida. Então, eu tenho já, ó, esse que, ele tá ligando essa frase a essa, tá? Um exemplo de donde. Vivíamos em uma casa donde hacía muito frio, tá? Esse donde para lugar, tá? E assim, a maior parte deles é isso, assim, é quando eu tenho uma coisa na primeira frase que eu preciso fazer referência, né? Vocês entenderam? Não? Ninguém me responde? Vocês são maravilhosos. E só o que ninguém explicou também foi los apócopes, que temos alguns em espanhol. Onde está? 46. A gente vai revisar essas outras coisas ainda, tá? Depois da prova ainda. Aqui. Apócope. Então, apócopes é quando eu tenho uma palavra que é maior e ela vai perder um pedacinho dela, tá? É um fenômeno que acontece em espanhol. A gente consegue apocopar, né, alguns substantivos masculinos em singular. Por exemplo, primeiro, perde o o, vira primeiro. Terceiro, terceiro. Uno, un. Alguno, alguno. Alguno, ninguno. Bueno, buen y malo, mal. Então, Juan foi o primeiro aluno a chegar, ó. Perdeu o o. Este es mi tercer trabajo este año. Tengo solamente un perro. Algún día conseguiré el trabajo de mis sueños. Algún. La nueva casa no tiene ningún pasillo. La investigación tuvo un buen resultado. El mal uso de los recursos naturales es perjudicial. Y algunos que são femininos ou masculinos. Por exemplo, alguns que se apocopam antes de um substantivo femininos ou masculinos, tá? Grande, que vira gran. Madrid é uma gran ciudad. Cualquiera e qualquer. Como qualquer comida. Ciento, que vira 100. Havia 100 pessoas na conferência. Aqui, ó, vocês têm que prestar atenção, porque esses daqui, eles só fazem isso quando o substantivo é masculino, tá? Aqui eu tenho aluno, então é por isso que eu consigo usar ele primeiro. Se eu tivesse um substantivo feminino aqui, não ia dar para usar ele primeiro, tá? Eu ia usar a primeira. Por exemplo, se eu tivesse estudiante e fosse lá estudiante, né? Lá primeira, eu ia ter que dizer lá primeira estudante, eu não consigo dizer lá primeiro estudante, viram?
Então, isso aqui, ó, é importante, tá? Só esses daqui, somente se o substantivo for masculino, tá? Opa, volta. E aqui, somente se o substantivo... aqui é nos dois casos, né? Se o substantivo for feminino ou masculino, eu consigo usar gran, qualquer e sien. Não importa se o substantivo é feminino ou masculino, que é diferente do outro, que só pode ser masculino. Esses aqui de baixo, essa terceira opção, eles se apocupam antes de um adjetivo ou um advérbio. Então, eu tenho aqui, por exemplo, amable, né? Que é um adjetivo. Que de vez tanto eu posso usar ele tan. Maria é tan amable, tá? Quanto, puedo usar quan, porque é tarde, né? Quão tarde essa hora? Porque eu tenho um advérbio ali. Esses foram os temas que ninguém apresentou. Os outros, todos os temas foram apresentados. Disso aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Ó, vocês precisam abrir o microfone. Quando eu tô com outra tela aberta, eu não consigo ver o chat. E vocês sabem disso, vocês têm microfone, eu não entendo porque vocês mandam no chat, sabendo que eu tô compartilhando a tela. Deus do céu. Quando eu pegar um aluno pelo pé, vocês vão ver só. Ó, mas olha a quantidade de gente que tinha aí. Mas é porque eu tô compartilhando a minha tela inteira. Então, a tela que eu estou vendo é a tela que tá aparecendo aqui pra mim, que é a tela que eu tô compartilhando. Eu não sei como que eles fazem isso, honestamente. Porque quando eu compartilho a tela desse jeito, eu tô vendo só a apostila. Mas vamos lá. Pera lá. Relativos. 41. Acabou. Deixa eu ver se eu não acho um outro aqui. Porque a apostila de vocês, do terceiro ano, ela traz tudo muito por cima, porque é muito conteúdo de revisão. Ó, aqui tem mais exemplos e mais formas. Falei, a apostila de vocês, ela é muito por cima, assim, né? Porque é muito conteúdo. Então, vamos lá. Los pronombres relativos introducen oraciones de relativo. Oraciones que aportam información adicional acerca de um elemento de la oración principal que se denomina antecedente. Lembra que eu falei que eu tenho... É como se eu tivesse duas frases e fosse fazer uma ligação? E neste apartado, conocerás e aprenderás, blá, 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 tá, tá. Ele vai mostrar pra gente. Então, aí aqui ele traz alguns exemplos. Juan, que conducia muito deprisa, tuvo um acidente com el coche. Esse que, ele tá fazendo uma referência ao Juan, tá? Porque se eu não tivesse o Juan aqui, ó, que conducia muito deprisa, esse que tá falando de quem? Eu preciso saber, né? Então, ele faz uma ligação direta, ele tá se referindo a alguém anteriormente. A gente usa bastante o que, né? Com el coche que su madre le había dejado. No se acuerda de lo que passou. De lo que, né? Tá falando do que aconteceu. Juan buscou um taller donde llevar a arreglar el coche con el cual tuvo el accidente.
Então, esse con el cual, ele tá falando do carro, né? O carro que ele teve o acidente, tá fazendo uma referência a algo que já foi dito também. Como se lo voy a decir a su madre? Es una historia difícil a la que tiene que enfrentar-se. Vamos ver aqui essa tabela. Essa tabela tá maior e melhor, né? Porque tem exemplos. Então, aqui, ó. El que. O que eu consigo usar? Masculino, feminino, singular, ele não muda, tá? Então, a gente tinha lá o que conducia muito deprisa. Somente para persona ou cosa, eu vou conseguir usar el que, el cual, la que, la cual, los que, los cuales, las que e las quales. Por que eu tenho ali essa diferença de feminino, masculino, plural? Porque depende do que ele está se referindo, tá? Então, quando eu digo ali, ó, es una historia difícil a la que tiene que enfrentar-se. Esse la que tá falando sobre a história, né? E como é uma história, é feminino, por isso que eu vou usar o lá aqui. E é uma história só, e por isso que eu não vou usar las que, e sim la que, tá? Juan quiso arreglar el coche con el cual tuvo accidente. Tá falando sobre el coche. Então, é por isso que eu vou usar el cual. Se fosse uma palavra feminina, por exemplo, eu ia usar la cual, né? Mas eu tô falando de um carro, é masculino, por isso é ele. E se fosse mais de um, por exemplo, se fossem los coches, vamos dizer que lá no acidente o Juan, né, bateu em vários, ele tivesse que arrumar vários carros. Eu ia dizer los cuales, tá? E se fosse uma palavra feminina, las quales. Eu tenho também ali, ó, para usar apenas para persona. Então, eu tenho quien e quienes. Não tenho diferença entre feminino e masculino. Ajuda a quienes lo necessitam. Então, são as pessoas, né, que precisam. Eu sei que tá no plural, e daí eu tenho essa concordância aqui de necessitam. Ou eu podia ajuda a quem necessita, tá? Então, ele faz essa concordância somente em singular e plural. A gente tem palavras de possessão, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Juan, cuya madre le había prestado su coche, tuvo um acidente. Então, é a mãe dele, né? A mãe do Juan, cuya madre. A gente tem uma palavra depois que é feminina, certo? E é uma só, é por isso que é cuya. Se eu tivesse um substantivo aqui que fosse masculino, por exemplo, padre, se fosse o pai dele, né? Eu ia usar Juan, cuyo padre le había prestado su coche. E se fosse, sei lá, mais de uma pessoa, o dono, né? Cujos padres, por exemplo, né? Se fossem os dois. E daí, como é um homem e uma mulher, eu consigo usar, eu uso no masculino, né? Cujos. Quantia, quanto, quanta, quantos, quantas. Quantos presenciaram el acidente, acudieron a socorrerlo. Então, foram essas pessoas que foram socorrer ele, né? Que eram várias. Depois ele tem mais ainda explicação embaixo, mas eu acredito que com esses exemplos de uso já fica claro. Vocês conseguiram entender? Eu já estou vendo vocês agora, ó. Voltei a minha tela. É que a apostila de vocês, ela é muito rasa, né? Nas explicações. Falta um pouco, porque é muito conteúdo. Nada. Então, semana que vem é a nossa prova. Podem estudar pela apostila, vai ter um pouco de interpretação textual, tá? Sempre tem. E esses outros conteúdos. Estudem pela apostila, tá? Se vocês não têm mais dúvida, vocês estão livres. Podem ir. Um beijo.